Olá, amigos, queridos do canal Em Família. Nós damos as boas-vindas a você que se junta a nós para mais uma vez estudarmos a palavra de Deus através do guia da lição da Escola Sabatina. É um privilégio estarmos aqui reunidos para esse estudo e convidamos a você, como sempre, a apoiar o ministério do canal Em Família. Você pode curtir esse vídeo, deixar o like aí, se inscrever no canal, verificar sua inscrição e também compartilhar esse material com seus amigos, com a sua família, para que juntos nós possamos alcançar aí mais pessoas, mais vidas possam ser abençoadas através desse ministério. Nós temos o objetivo de alcançar o mais breve possível os 4.000 inscritos, estamos chegando perto, e com a sua ajuda, com a bênção de Deus, abençoando esse ministério, nós vamos conseguir. Nós damos início ao estudo da lição número 7, o problema do mal. Nós estamos ampliando o nosso conhecimento a respeito do amor e da justiça de Deus e chegamos até o problema do mal. A lição 7 traz uma tirinha que sempre ilustra o nosso estudo aqui, é muito querida por todos, onde nós enxergamos dois caminhos aqui, confiar ou não confiar. E o caminho da confiança em Deus é atravessando uma montanha escura, uma montanha de dúvidas, Apesar de não termos todas as informações, sabemos que lá no final, após essa jornada, nós encontraremos a glória e a recompensa que Deus tem preparado para cada um de nós. O verso para memorizar fala dessa recompensa. Olha só, Apocalipse 21, versículo 4, diz assim: E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e já não existirá mais morte, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Glória a Deus, Amém por essa bendita esperança. E nós reservamos aqui um momento para a nossa oração, para que na sequência nós possamos aprofundar o estudo da lição 7. Vamos orar juntos? Oremos. Santo Deus, Pai eterno, nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor nos atrai, nos aproxima e juntos podemos agora estudar a tua santa palavra através do guia da lição. Nos concede a presença do Santo Espírito, grava essas mensagens nos nossos corações, nós te pedimos por Jesus, amém. E ao iniciarmos o nosso estudo dessa lição, é trazido a nós um dilema, A questão da dificuldade que o cristianismo enfrenta em função do mal. Muitos questionam a existência do mal e coloca isso como sendo um grande problema para a crença. Enfim, os ateus, inclusive, usam isso de maneira que leva uma barreira a impedir que um Deus, como conciliar um Deus bom, um Deus de amor, um Deus de misericórdia, permita que o mal exista e de uma maneira tão alastrada que alcance a todos. Esse é um questionamento que aflige a todos e muitas vezes passa por nós mesmos, cristãos, o enfrentamento dessas dificuldades. E o autor da lição mostra que essa não é uma discussão acadêmica, é uma discussão que faz parte da realidade humana que está aí presente na vida de cada um. O autor trouxe também uma citação do livro O Grande Conflito. E dentre as muitas citações que tem aqui, muitas frases, aliás, nessa citação, uma chama a atenção. Esse é um mistério para o qual não encontramos explicação. Então, a existência do mal, a convivência de um Deus santo e cheio de amor, permitindo o mal, não existe explicação. E se não existe explicação, não existe uma maneira de compreendermos perfeitamente tudo isso, cabe a nós continuar crendo no nosso Deus. E o autor termina essa introdução dizendo o seguinte: o Deus da Bíblia é totalmente bom e podemos confiar nele. Graças a Deus que esse é o Deus que nós servimos. Muito bem, então vamos avançar aqui no nosso estudo para domingo, Que traz o título
Até quando, Senhor? É uma pergunta, né? E talvez é uma pergunta que você já tenha feito, né? Isso, como nós já falamos, é um assunto que está presente na nossa vida, né? E o autor ele começa falando nesse estudo exatamente sobre isso. É um assunto atual que afeta a todos nós, mas que também está presente na Bíblia. Vários personagens bíblicos também tiveram esses mesmos questionamentos. Né? A pergunta número um, você pode observar aí, vai trazer a história de Jó, né? Que nós conhecemos muito bem. E Jó também teve muitos questionamentos. Nós destacamos aqui, nas referências bíblicas, Jeremias, capítulo 12, verso 1, que vai nos exemplificar esses questionamentos que nós temos muitas vezes, né? Vamos ler? Vamos. Eu vou ler aqui. Jeremias 12, verso 1. Justo serias, Senhor, se eu apresentasse a minha causa diante de ti. No entanto, preciso falar contigo a respeito da justiça. E ele faz o questionamento. Por que o caminho dos ímpios prospera? Por que todos os traidores vivem em paz? Olha só, né? São questionamentos que muitas vezes nós fazemos, né? E a lição ela vai tratar exatamente sobre isso. Nós vamos tentar entender um pouco esse assunto, né? Então, por que aparentemente os ímpios prosperam? Diz aí, né? O texto. Por que os justos sofrem? Né? Onde está Deus quando o mal acontece? Então, são questões que a lição dessa semana vai tentar nos esclarecer. A lei, uma outra orientação que o estudo também traz para a gente é que ao tentar desvendar esse mistério, ao tentar entender esse tema, nós não podemos cair no erro de banalizar o mal ou de minimizar os seus efeitos. Como o papai trouxe no comentário dele, são problemas reais que todos nós enfrentamos. Então a lição diz assim: o mal é realmente terrível e Deus odeia ainda mais o pecado, o mal, do que nós. Então, todos esses questionamentos, esse entendimento que a gente começa a adquirir, vai nos levar a uma pergunta importante, que é tema desse estudo. Até quando, Senhor? Legal. Diante dessa inquietude, nós já vimos que nós passamos por isso, personagem bíblico passou por isso, e a lição nos traz aqui a questão, a pergunta número 2, né? Citando Mateus 27, verso 46, aqui relata a experiência de Cristo como um ser humano incorporado, né, ali como ser humano e recebendo a carga do pecado sobre ele. E diante daquela realidade, da maldade cruel que ele estava sentindo, vem a pergunta: Deus meu, por que me desamparaste? É o que está no verso 46. Então, o nosso Salvador experimentou o mal de maneira muito profunda. Por isso, nós precisamos entender que o mal é uma realidade presente, não podemos minimizar, como foi o comentário do Júnior, mas podemos ter o auxílio, o conforto, porque o Deus Salvador, o Emanuel, veio e viveu entre nós e ele vive para interceder por cada um de nós. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende o bom ânimo. Então, em Cristo Jesus, nós podemos ter bom ânimo para enfrentar as dificuldades que estão presentes na nossa realidade. Um outro ponto destacado aqui é a questão da esperança. Vivemos numa realidade, como já foi descrita, mas vivemos na esperança de um novo céu e uma nova terra. O que Cristo realizou na cruz do Calvário, o segundo passo ele está fazendo agora no céu. E logo, logo, pela sua graça, pelo seu amor, nós vivemos uma experiência onde o mal não será mais uma realidade. Você e eu somos convidados a participar dessa nova realidade.
E o fim desse estudo, pai, destaca o triunfo, né? É um relato de Sim, vitória. O que Cristo fez na cruz é vitória. Inclusive, o Salmo 22, versículo 1, que é a referência que Jesus usou nessa exclamação, Deus meu, por que me desamparaste? É um salmo profético, né? Interessante a leitura, a gente recomenda aqui, que termina com vitória, termina com triunfo. E agora nós podemos avançar para o estudo de segunda-feira, que traz o título Há muitas coisas que não sabemos. Olha só que título interessante. E o autor já começa com esse gancho, né? Ele vai dizer assim: o fim da história virá com triunfo. Mas, contudo, ainda existem questões que nos afligem. Esses problemas ainda nos tocam, certo? E ele traz aqui um questionamento: como nós podemos pensar, como nós podemos falar e, inclusive, ajudar outras pessoas a entender esse tema também. A pergunta número 3, como o Alexandre já antecipou para a gente ali, vem trazendo a história de Jó, que é uma história muito interessante para a gente abordar no estudo desse tema, né? E fala sobre esse tema. Há muitas coisas que nós não sabemos. Jó também adquiriu a noção, chegou à compreensão de que havia muitas coisas que ele não sabia. Inclusive, quando Jó sofreu, ele se questionou, né? Ele levou a Deus os seus questionamentos. Ele disse: por que isso está acontecendo comigo? Né? Vários questionamentos são trazidos ali no livro de Jó. Sem saber, a lição diz, que muitas coisas aconteciam nos bastidores na corte celestial. legal. Quando nós estudamos essa história de Jó, uma história fantástica, é dito assim, logo lá no capítulo 1, logo no início, que Jó era um homem íntegro, reto, se desviava do mal. O próprio Deus vai olhar para Jó e vai dizer: olha, lá está um servo fiel. E Jó foi acometido pelo mal de uma maneira tremenda, de uma maneira muito profunda. E nós vimos a história descortina para nós, Jó não sabia disso, que o autor do sofrimento dele não era Deus, era o inimigo de Deus, era o próprio Satanás. E diante daquela situação, Jó se inquietou. E eu pergunto para você: quem não se inquieta diante do mal? Quem não tem as suas angústias, quem não tem as suas inquietudes, as suas perguntas? E Jó começou a questionar. E embora ele fosse um homem segundo o coração de Deus, ele precisava aprender. E aqui tem uma lição muito legal para nós. Nós somos servos de Deus, mas precisamos aprender a confiar em Deus todos os tempos. E ele vai começar a questionar a Deus. E em certo momento, Deus, usando da sua misericórdia e do seu amor, vai chamá-lo e vai dizer: já, vamos conversar. Você está me questionando muito, então vamos aqui de boa conversar. E Deus lança muitas perguntas para Jó. E diante dessas perguntas, Jó foi levado a entender que ele estava falando de coisas que ele não entendia. Ele vai reconhecer isso aqui. Eu estou falando de coisas que eu não tenho entendimento. Então, nós precisamos, diante da nossa realidade, confiar em Deus, que sabe o princípio, sabe o final desde o princípio, e aguardar na providência de Deus. O estudo, ele, na sequência, aí, vai trazer a pergunta número 4 e vai mostrar exatamente a resposta de Jó, né, diante de todo esse questionamento que ele fez, de todas as orientações, as reflexões que Deus levou ele, né, a pensar. E aí nós temos aí na pergunta 4, Jó capítulo 42, verso 3. Vou pedir ao João que lê esse texto, porque é a resposta de Jó, depois de toda essa conversa que ele teve com Deus. Então vamos ler juntos esse texto. Jó, capítulo 42, versículo 3. Diz assim: Tu perguntaste: quem é este que, sem conhecimento, encobre os meus planos? Na verdade, falei do que eu não entendia, coisas que são maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Olha aí, né? Que legal, né? Então, depois das perguntas reflexivas que Deus fez, né, a Jó, ele reconheceu,
né? A lição vai trabalhar exatamente isso. Vai dizer que ele teve humildade, né, para reconhecer quem ele era e quem Deus é, né? E aqui fica uma lição para nós também de humildade, né? Diante das nossos problemas, das dificuldades que nós venhamos enfrentar, nós temos que ter humildade de que Deus é o nosso Criador, né? Ele sabe de todas as coisas e há coisas que nós não sabemos, né? A lição enfatiza aqui, ó. Mas o fato de não termos todas as respostas não significa que não haja boas respostas, nem que as coisas nunca serão resolvidas, né? E como nós já estudamos um pouquinho ali, nós já sabemos que vão ser resolvidas, né? Nós temos a esperança de uma nova terra, de um novo céu e que o sofrimento será destruído para sempre. Precisamos ter Nesse paciência, né? e é uma lição da soberania de Deus, né? Do reconhecimento da soberania de Deus sobre todas as coisas. Muito legal. Se você estiver gostando desse estudo, estiver entendendo, não se esqueça de fazer seus comentários, deixar o seu like aí, compartilhar essa mensagem de esperança para que outras pessoas, assim como nós, sejam também abençoadas e possam crescer na graça, no entendimento. A lição vai de terça-feira, o teísmo cético. Começa aqui a mensagem da discussão desse assunto com Isaías 55, verso 8 e verso 9, mostrando que os pensamentos de Deus são muito mais profundos do que os pensamentos humanos. A maneira como Deus trata com a realidade é uma maneira que vai muito além da nossa capacidade de pensar. Muitas vezes nós vemos uma situação e gostaríamos que ela fosse resolvida de uma tal maneira, mas Deus está resolvendo o problema no todo. Então, isso muitas vezes nos inquieta. E Isaías traz-nos a pensar, deixar a situação na mão de Deus. Permitir que Deus seja Deus. Como cristão, precisamos disso. O texto diz o seguinte: os pensamentos do Senhor são muito mais altos do que os nossos. Nós não podemos nem imaginar a complexidade do pensamento de Deus. Se, por exemplo, se eu estou sofrendo um problema, um mal, uma injustiça, Deus se preocupa comigo? Claro que sim, né? Mas ele não se preocupa só comigo, ele se preocupa com aquele que está me causando o mal também e tem o propósito de salvá-lo. Louvado e bendito seja Deus, porque o plano de Deus é abrangente para a salvação de todos. O estudo ele vai seguir aqui e o autor ele vai nos esclarecer essa expressão, né? Que é o título da terça-feira, teísta cético, né? O que seria o teísmo cético? Ele vai dizer aqui que, segundo esse entendimento, Deus possui boas razões para agir como faz. Só que nós, como nós já vimos, nós temos o nosso conhecimento limitado. Nós não podemos achar que nós estamos em condições de saber todas as coisas, né? Nós vimos isso muito na história de Jó, que acabamos de estudar, né? Então, o ceticismo aqui dessa expressão é em relação a essa capacidade humana de enxergar, de compreender. E o autor vai nos explicar isso aqui. Mas ele reafirma o fato de não conhecermos as razões de Deus não significa que ele não tenha boas razões, né? Então, nós temos que confiar, como nós já falamos, na soberania de Deus, né? Exemplificando esse estudo aqui muito legal que nós estamos tendo, a pergunta 5 traz um salmo, que é o Salmo 73, e que nos mostra como o salmista lidou com isso. Ele teve esses mesmos questionamentos. Aliás, a gente recomenda aqui a leitura do Salmo 73, é muito interessante. E ele começa questionando. Ele diz que ele chega a invejar os malfeitores porque eles se dão bem, eles prosperam, né? E ao questionar sobre isso, ele recebe a resposta, ele chega ao entendimento através do tema do santuário.
diz assim: o salmista ficou perturbado com o mal que existe. Ele olhava ao seu redor, via os injustos, os ímpios prosperando, e diz aqui: o santuário oferece parte da chave para o problema do mal. Então vamos ver no Salmo 73, o versículo 16 e 17, mostra exatamente o momento em que o salmista se depara com o tema do santuário e consegue apaziguar o seu coração. Quem pode ler para a gente esse texto? Eu vou ler aqui, Salmo 73, verso 16 e 17. Em só refletir para compreender isso, achei que a tarefa era pesada demais para mim, até que entrei no santuário de Deus e descobri qual seria o fim deles. Interessante, né? Então, o tema do santuário ajudou o salmista a ter paz, a ter conforto sobre esse assunto. E o que é o tema do santuário? O que nós encontramos no santuário? O autor trabalha um pouquinho aqui. Por meio dele, reconhecemos que existe um juiz justo, que trará justiça e juízo em seu próprio tempo. Então, no santuário está o nosso justo juiz. Né? Acontece o juízo investigativo, é a sequência do plano da redenção. Então, tudo se encaminha para um fim justo, em que Deus trará justiça, e ele diz: a mim pertence a vingança, né? Então, ele trará justiça sobre todas as coisas. Muito bom. Vamos avançar então, quarta-feira, a defesa do livre-arbítrio. Né? Vamos entrar aí nesse assunto também bastante interessante. Aqui o autor começa esse estudo mostrando que, por mais que a gente não entenda, né, todas as coisas como nós temos visto, as escrituras revelam fatos que nos ajudam a resolver o problema do mal. Então, nós temos na palavra de Deus algumas revelações, né? Deus não nos deixa no escuro, né? Ele revela muitas coisas para nós. E um desses fatos é o livre-arbítrio. A defesa do livre-arbítrio é o entendimento de que o mal é resultado do uso errado do livre-arbítrio. Então, entendendo isso, nós vamos ver que Deus não é o causador do mal, né? Mas sim o uso indevido, o uso errado do livre-arbítrio é que causa o mal. E causou o mal, como nós vamos ver no nosso estudo. Né? Ele pontua mais aqui. Porque Deus nos deu o livre-arbítrio, apesar dos riscos? Porque nós sabemos que o livre-arbítrio trouxe, né, deu a possibilidade da escolha, e as escolhas podem ser boas ou ruins. Né? E Deus, sabendo disso, por que então que ele, mesmo assim, deu essa dádiva ao ser humano, né? Que é a liberdade? E aqui a lição Esse vai. é, Pode falar. esse é um questionamento que surge automaticamente, né, Ale? Então, a gente parte de uma compreensão e novamente surge outro questionamento para a gente evoluindo no nosso entendimento. A partir do valor humano, né? A partir dos nossos valores, nós queremos valorizar, pegar referência para Deus. Né? Isso mesmo. É, A lição ela vai complementar isso aqui, trazendo uma citação aqui de um autor, e ele diz assim: o livre-arbítrio, embora possibilite o mal, como nós entendemos que aconteceu, né, também é a única coisa que torna possível todo o amor, toda a bondade e toda a alegria. Né? Então, ele vai dizer que, assim como o livre-arbítrio trouxe a possibilidade do mal, mas ele é essencial para que o amor exista, né? o autor ele vai trabalhar essa compreensão, né, de que sem uma liberdade de escolha, sem o livre-arbítrio, é impossível se promover um amor genuíno, porque o amor ele exige isso, exige essa liberdade. Um amor ele só pode ser promovido realmente de forma genuína se a pessoa tiver liberdade de escolher amar ou não. Então ele vai aprofundando esse conhecimento aqui, esse entendimento, né, nesse tema. Legal. E é por isso que esse tema aparece aqui na quarta-feira, dentro dessa lição número 7, o problema do mal. O mal surge a partir da realidade do livre-arbítrio. Não que Deus tenha criado o mal. Deus criou pessoas perfeitas, seres humanos perfeitos, tanto na terra como os anjos celestiais,
com toda a capacidade de exercer o livre-arbítrio. E ali, a pergunta número 6 traz a realidade disso. Como Deus concede liberdade moral a Adão e Eva? O contexto aqui é no paraíso, na criação da terra, tudo muito perfeito, tudo divino, tudo era muito bom, e deu a eles o livre-arbítrio, porque essa é a característica de Deus e que ele trouxe ao ser humano. E eles escolheram de livre e espontânea vontade. É verdade que houve um diálogo com a serpente, mas de livre e espontânea vontade, eles escolheram desobedecer a Deus. E a partir dessa escolha dele, livre, eles trouxeram para si e para todo o mundo a realidade do mal. Então, o mal existe, não foi criado por Deus. E um outro ponto que a lição traz aqui, a discussão, é que, assim, Deus deu a eles o livre-arbítrio, mas deu a eles a condição de exercer esse livre-arbítrio com responsabilidade, com capacidade suficiente para tomar as decisões. Então, Deus não criou algo que as pessoas não entendessem, não pudessem exercer. E a partir daí, tudo mais é história. Nós vivemos num mundo mau, muitas vezes nós exercemos mal o nosso livre-arbítrio, mas olha só, por exemplo, nós estamos aqui no canal e Família, e junto conosco tem milhares de pessoas estudando, ouvindo e aprendendo mais. Nós estamos fazendo o que aqui? Responde para mim aí, Júnior, o que nós estamos fazendo aqui? Exercendo nossa liberdade de escolha, escolhendo isso? estar num relacionamento com Deus. Graças a Deus por isso. Então, mesmo sendo pecadores, nós temos a capacidade de escolher e escolhemos bem estarmos aqui estudando a palavra do Senhor. Pai? A lição termina exatamente com essa evidência. Todos os dias de nossa vida, em um grau ou outro, nós mesmos exercemos o livre-arbítrio que nos foi dado pelo nosso Criador. Graças a Deus. Ok, vamos seguir daqui. O amor e o mal. Assim a gente encerra o nosso estudo da lição 7 no estudo de quinta-feira. O amor e o mal. E vem reafirmando a questão do livre-arbítrio, né? E vai dizer que Deus permite que o mal exista por algum tempo. Então, essa nossa existência, esse tempo que nós estamos aqui convivendo com o mal, com os efeitos do pecado, estamos sob a permissão temporária de Deus. Ele diz assim, porque excluir a possibilidade do mal excluiria o amor, e destruí-lo antes do momento certo enfraqueceria a confiança que é necessária para que o amor exista. E aqui a gente faz um parênteses também, que a questão do mal permitida através do livre-arbítrio é uma questão também do grande conflito que se originou no céu. Se você for analisar com cuidado aí o seu guia da lição, na parte de sexta-feira é trazido algumas referências do livro Desejado, do livro Patriarcas e Profetas, e onde é exposta essa situação. Né? O caráter de Deus foi posto em xeque por Satanás. Né? A justiça, o seu amor, e tudo que nós estamos vivendo aqui, toda essa experiência, serve também, em última instância, para vindicar o caráter de Deus. Caráter justo, amoroso, misericordioso, como nós temos estudado ao longo desse trimestre. A lição de quinta traz aqui uma citação do Desejado de Todas as Nações, que confirma o que nós temos estudado. No finalzinho diz assim, o amor não pode ser imposto, não pode ser conquistado pela força ou pela autoridade. Só o amor desperta o amor. Conhecer a Deus é amá-lo. Seu caráter deve ser manifestado em contraste com o caráter de Satanás. Muito bom essa compreensão, muito boa essa compreensão que vai se ampliando, né? A lição prossegue, o estudo prossegue aqui, falando que sem o livre-arbítrio não existia amor. E nem poderia existir Deus, porque Deus é amor.
Então, Deus não iria criar nada sem essa realidade do livre-arbítrio. Se precisa do livre-arbítrio para existir o amor, e se Deus é amor, é lógico que em qualquer esfera disso vai existir o livre-arbítrio, a capacidade do ser humano de se relacionar com ele, se relacionar com os outros e poder exercer de maneira autêntica, de maneira pessoal, tomar as decisões que precisam ser tomadas do livre-arbítrio. O estudo vem aqui e apresenta a questão número 7, já com algumas referências de Romanos 8, de Apocalipse capítulo 21, e a pergunta diz o seguinte: esses textos argumentam nossa confiança na bondade de Deus. Como nós vimos aqui no estudo passado, no caso, por exemplo, de Jó, né? Ele não entendia, mas ele foi levado a esperar confiantemente na graça do nosso Deus, do seu Deus. Assim somos nós. A maioria das coisas nós não entendemos. Os sofrimentos que nos advêm, as dificuldades, mas devemos esperar na bondade do nosso Deus. Ele vai nos dando a graça, vai nos dando a compreensão, o entendimento, e nós vamos crescendo em amor e em escolhas melhor, cada vez mais. E esses textos aqui da pergunta 7 nos dão uma esperança incrível, né, pai? E nosso estudo vai finalizar exatamente com essa esperança, né? O autor vai trazer aqui para nós, trouxe aí através da pergunta 7, Romanos 8:18. Ela está até aqui na nossa lição. Os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós, né? Romanos. Então, que promessa maravilhosa, né? Embora muitas vezes nós não conseguimos enxergar, né, soluções, não, até mesmo não ter esperança, mas Deus nos revela na sua palavra que isso é transitório, né? Inclusive a lição trouxe aqui Isaías 46:10, né, que é o texto que diz que Deus vê o fim desde o princípio, né? Ele vê todas as coisas e ele nos deixou revelado na sua palavra essas promessas, né? Apocalipse também fala do novo céu, da nova terra, inclusive o nosso verso para memorizar que nós vimos, né? Que ele vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. A lição termina finalizando e dizendo assim: a liberdade inerente ao amor, como nós estudamos, é tão sagrada e essencial que, em vez de negá-la, Cristo concedeu a nós, mesmo sabendo que ela o levaria à cruz. Veja só, né, a importância que o próprio Cristo deu, né, à liberdade, ao amor, né, mesmo sabendo que isso traria o sofrimento a ele, né? Então, que nós possamos, depois desse estudo, usar com sabedoria essa liberdade, né? Nós estamos aqui aprendendo sobre mais a palavra de Deus. Então, que você possa ter aí na sua vida pessoal um relacionamento mais pessoal com Deus, né? E usar com mais sabedoria essa liberdade, que é uma dádiva de Deus. Tá bom? Assim nós terminamos nosso estudo. Agradecemos aqui a sua companhia. Foi muito bom ter você conosco. Não se esqueça de curtir esse vídeo, fazer parte desse ministério, compartilhe essa mensagem, né, que é muito importante para que outras pessoas, talvez estejam passando aí por momentos difíceis, tenham também essa compreensão, essa esperança. Esperamos vocês no próximo estudo. Até lá.